Até onde o nosso estado emocional afeta o nosso desenvolvimento mediúnico? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. Será, Paty? Será que o nosso estado emocional pode afetar o nosso desenvolvimento? Lembrando que o nosso estado emocional para o desenvolvimento mediúnico, ele não serve somente para quem está no desenvolvimento mediúnico. Ele serve também e principalmente para quem está já dentro da mediunidade. Na verdade, se a gente for você, olhar, ela como dirigente, qualquer na verdade, pessoa. o desenvolvimento mediúnico nunca acaba. Nunca acaba. A gente está constantemente se desenvolvendo, né? A gente vai ampliando nossas percepções, às vezes desenvolvendo até outras mediunidades, ou aprimorando a faculdade mediúnica que a gente já exerce. Então, na verdade, na prática, a gente nunca deixa de ser alguém em desenvolvimento. Inclusive para os dirigentes, nós não estamos livres de ter problemas emocionais e isso impactar em nossa gestão da espiritualidade. Principalmente os dirigentes, né? Que além de ter que lidar com pessoas que não é uma coisa fácil, de ter que lidar com muita burocracia, as responsabilidades e tudo mais, é muita coisa, né? Sobre a responsabilidade do dirigente. A gente ainda tem uma outra questão que a gente também precisa considerar, né? Peraí, antes de você falar de considerar, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro. E olha, é importante dizer, viu? A gente tem duas modalidades de membro. Nós temos uma modalidade que dá alguns vídeos exclusivos, algumas coisas a mais aí. Na verdade, quem todos quer dão aprender. Vídeos exclusivos, né? Mas, né, nós temos uma categoria que é o aluno membro, que aí a gente dá formação, a gente dá cursos. E essa, sim, para quem quer aprender, é a mais recomendável, porque ela vai te ajudar ali a ampliar o seu leque de conhecimento para atuação aí na Umbanda. 100% teórica, porque prática, se você quiser, você vem para cá. Prática com a gente só realmente no nosso presencial aqui. No nosso presencial, no nosso espaço, templo aqui. Mas se não puder ser membro, tá tudo certo, desde que você fique com a gente até o final. Interaja, faça perguntas, deixe suas sugestões e pode colocar suas considerações aí. Eu ia dizer justamente isso, né? Que o dirigente, ele tem muita chance de ter alguma questão emocional por ter que lidar com tantas coisas. É muita responsabilidade sobre as costas do dirigente. É a questão de ter que lidar com pessoas que não é uma coisa fácil, com as pequenas situações que acontecem porque estamos lidando com pessoas. E fora tudo isso, a gente ainda tem os irmãozinhos que, quando quer atacar primeiro alvo, né? O alvo principal naquele tabuleiro, né? Eu não sei como é que chama, do tiro ao alvo, né? Que você tem ali vários... Na verdade, é um alvo, né? Ele é um alvo. Você tem vários lugares que você pode dardo. alcançar, né? Também não, você o dardo pode é chamar. o que você joga, né? Enfim, saber o nome acho que do dardo é o objeto jogo inteiro. que vai ser onde você vai mirar. É o alvo. Se a gente fosse colocar isso como uma analogia, o dirigente seria o que fica lá no centro, né? É o objetivo principal dos irmãozinhos sem luz para que a casa acabe, para que os trabalhos sejam cessados ou prejudicados, né? E nesse momento, o emocional é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Mas isso é uma estratégia, né? Assim, a gente parar para pensar. Como funciona... as pessoas precisam entender uma coisa. Existe uma estratégia inteligente dos espíritos infelizes que é uma lógica. Então, assim, se o dirigente ele tá sempre se cuidando, ele tá bem, ele tá equilibrado, harmonizado, sempre buscando ali, tá fazendo seus banhos, né, cuidando do seu estado emocional, psicológico, né, e físico, enfim. É claro que a espiritualidade ela vai estar sempre ali, mantendo o firme, porque ele está conectado com o espiritual. Ele está conectado com a egrégora da casa, com as suas entidades, com todos que estão ali. Então, é mais difícil de pegar esse dirigente. Então, os irmãos infelizes, eles vão onde? Nos médios. Então ele vai pegando um, vai pegando o outro. Ou seja, né, o que nós vamos falar aqui serve tanto para o dirigente olhando para si próprio, mas também para entender o que pode estar acontecendo com os médiums, para dar uma orientação assertiva, para ajudar. E os trevosos podem usar os médios para desequilibrar o dirigente. Se o dirigente está ligado no que está acontecendo, ele consegue solucionar ajudando aquele irmãozinho também que não está bem. Obviamente, se ele não tiver, ele se desequilibra junto com os demais. Principalmente se não tiver nenhum pingo de gestão de pessoas. Tem que estar em consonância com o propósito da Umbanda, né? Com o propósito das suas entidades. Eu acho que é a melhor forma de você estar na sintonia, né?
O rádio na sintonia, ele passa limpinho, né? Quando ele tá fora de sintonia, é onde você tem os chiados, né? Quando você tem um conhecimento do seu estado emocional, ou seja, quando você tem o conhecimento do autoconhecimento, e que você sabe quem você é e como você funciona perante alguns eventos, ajuda, né? Ajuda, né? Você se percebe em relação a algumas coisas que pode estar acontecendo. Não é assim, então, a prova de bala, não é infalível, né? Dependendo do não, isso só serve como uma direção para você. Por exemplo, bastante. Nós somos ondas, né? Isso é fato, a gente está sempre falando aqui, a gente vai adentrar um pouco mais nessa parte energética. Então, obviamente, a nossa frequência, ela oscila conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquilo que chega até nós também. Então, ninguém aqui, e seja dirigente, ou seja médium, né, ou seja cambono, ou seja... Cambono é médium, né? Cambono, suplente, então, não, aí eu tô falando da categoria. função. Qualquer, porque às vezes a gente tá falando aqui, nem sempre todo mundo tem o conhecimento. Tem gente que só gosta da Umbanda, mas não tem conhecimento. Então, assim, todo mundo é médio, sim, mas não importa se você é cambono, se você é dirigente, enfim. É médio, tá dentro da casa, tá ali. Tudo pode acontecer para se desequilibrar. Primeiro, nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito desafiadora na Terra. Percebe que a vibração maior hoje é de muita raiva, muita insegurança, muito ódio, muita dúvida, muita instabilidade emocional. O número, olha só como as coisas impactam, né? O número de PJs dentro do mundo profissional cresceram. Então, ou seja, a gente tem mais pessoas trabalhando por conta, o que altera a nossa frequência. Por quê? Porque a gente fica mais ansioso, a gente fica mais tenso, a gente fica mais estressado. Isso entra uma consciência coletiva, né? Onde todo mundo tá muita gente junto vibrando na mesma sintonia de instabilidade, de insegurança, de medo. E tudo isso faz a nossa frequência oscilar. E fora tudo isso, nós temos as nossas sombras, que muitas vezes a gente não conhece. E fora tudo isso, nós somos pessoas que estão buscando um grau de evolução. E a gente vai ter muito irmãozinho que não quer que a gente busque esse grau de evolução. Então, é muita coisa para nossa frequência sempre se manter linear. Normalmente ela vai entrar nessa onda mesmo de se desequilíbrio. Vai, sobe, desce, sobe, desce. Quanto menos você se conhece, mais tempo embaixo você fica. Percebe que em dia de gira, para quem é médium, sempre tem uma coisinha para desequilibrar. E por mais que você diga, não, eu vou estar bem, eu tô tranquilo, algumas pessoas acabam sendo usadas para te tirar do eixo. Na verdade, o que a gente está falando aqui serve para todos os públicos, viu, Paty? Inclusive até para o consulente, que, de certa forma, você também está em desenvolvimento mediúnico. Você pode não estar incorporando, a pessoa pode não estar necessariamente no desenvolvimento dentro do termo, mas quando a gente é alguém que está buscando ajuda, que está buscando proteção, a gente está desenvolvendo. E, de alguma forma, é um desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Dúvidas. Então, aqui o que a gente vai falar serve, inclusive, para quem é também consulente. O que é importante a gente entender? Nós estamos vivendo numa fase muito complicada. Depois da pandemia, muita gente desequilibrada, muita gente emocionalmente abalada. A gente já passa, né? A vida, a Terra faz parte desse processo traz para a gente esse processo de constante aprendizado, de desafios, onde a gente precisa se superar, né? A gente precisa crescer. E nem todo mundo está preparado para isso, né? Mesmo essa nova geração, que tem toda uma história, né? Toda uma expectativa em cima dela, no sentido de ser um grupo que veio para um objetivo bonito, está crescendo com pessoas que não estão estruturando elas para elas lidarem com o que elas vão ter que lidar. Então, elas são frágeis, né? E se abalam por muito pouco. Então, a gente tem muita gente dentro de um terreiro, desde os jovens que não aprenderam a lidar com coisas mais complexas, com desafios, com dificuldades, até pessoas mais velhas que estão cansadas, né? Estão já saturadas, e é aquela gota d'água, né? Já está com um copo cheio e tudo é gota d'água. Então, o nosso emocional está muito presente hoje em dia. Na verdade, ele sempre esteve, mas hoje ele está muito mais evidente, né?
E muita gente já está num processo de cansaço. Junta que a gente tem pessoas que vieram da nossa geração, que era uma geração que não podia nem se expressar, né? Que não podia dizer o que sente, dizer o que pensa. É uma geração que os pais não deixavam você ter a sua voz, você dizer o que você queria. Aí você cresce se podando e isso dentro de você vai virando um mar que vai ficando cada vez mais profundo. E aí a gente lida com coisas novas e junta-se com aquilo que já está de antigo. Então, quer dizer, hoje a gente está vivendo um colapso emocional, né? A depressão e a ansiedade já estão no topo das doenças aí mais identificadas fora. E a gente sabe que muita gente nem vai no hospital. Muita gente não busca. Gente Você normal. concorda que não deixa de ser uma guerra apocalíptica? Não deixa de ser, né? Talvez um pouco mais silenciosa, porque ninguém percebe, não tem o mesmo estardalhaço de uma guerra, né? Porque as pessoas estão distraídas com muita coisa. Eu vi uma chamada que eu achei o máximo. Tem muita gente boa, talentosa, fazendo vídeos incríveis, né? E não é brasileiro. Também, né? Também. Ah, não. A fábrica, né? Das sombras tá cheia aí. É japonês, eu acho. Foram os japoneses que fizeram. As pessoas estão dentro do trem num celular. Então elas são a cabeça baixa no celular. E o trem andando em alta velocidade. E tá passando as queimadas. Então, assim, elas transitam no meio dessas queimadas e as pessoas nem se dando conta do que está acontecendo no mundo, porque elas estão no celular, rindo muitas vezes, tá? Rindo, se divertindo, enfim. O mundo lá fora tá pegando fogo, né? Essa é a analogia, né? Eu lembro, e aí isso me traz uma passagem do Zé Antônio. Zé Antônio é o baiano dela, para quem não sabe. Essa coisa do meu baiano, né? Mas é que é um termo que a gente está acostumado a falar que ele não é meu, né? É popular, mas é né? popular, a gente populariza. Mas é a história do meu baiano, que ele logo no início da pandemia, assim, nós fazíamos um trabalho em casa, a gente estava fazendo esses trabalhos lá. Só eu e ela, a Beth. Aí ele falou assim, os filhos da terra, de modo geral, estão precisando de mais alegria. Mas eu não falo dessa alegria de uma piada contada. Eu falo dessa alegria que vem do coração, do sentido da vida. E ele ainda diz assim, e tudo isso são chaves, né, que a gente precisa perceber. É fácil agradecer quando tem. Quando não tem, é mais difícil. Mas esse é o momento que se deveria aprender. Com essa fala, ele trouxe muitas coisas. No sentido de... Porque é muita pretensão de achar que a entidade só fala com você. O que ela fala serve para o mundo. E nós estamos vivendo um período de seca, um pouco de escassez. A gente está vivendo num modo automático. Até quem milionário está se mostrando isso. Os bilionários estão com escassez. Sim. Os trilhardários estão com escassez. Escassez emocional. Exatamente. E a gente está numa era onde a gente tem também muita automatização de tudo. A gente faz tudo no automático, então por isso que a gente tem até um diagnóstico, dados, né, dos diagnósticos parciais, porque muita gente tem depressão e não sabe. Não é normal, é porque eu estou passando por uns problemas, né? Perdi um emprego, me separei, os filhos dão trabalho, é isso mesmo, é normal. Então nem se depara, nem percebe, né, o quanto está afetado por aquilo. A gente está vivendo tão no automático, a gente passa por determinadas coisas e a gente não percebe que a gente está ali, de repente, além. A gente está, de repente, reagindo de formas que normalmente a gente não reagiria. A gente não para se observar. Reagindo. Nós estamos reagindo. Não, na verdade, muitas vezes nem isso, viu? Muitas vezes a gente não está nem... Mas o ser reativo não é uma coisa sadia. Mas a gente também, não se sente nem no direito de reagir. E a gente vai se privando do direito de até sentir. Sim, aí é outro estágio. Hoje a gente resolveu gravar. Nós estamos de portas abertas aqui, então, e vamos assim mesmo. Vai ter uns sonzinhos para atrapalhar, né? Mas é outro estágio, né? Então você tem a pessoa que ela é reativa a tudo, ao evento, né? São pessoas que estão sempre reagindo às coisas, isso é um perigo. Então, aquelas que são inertes, né? Não então, adianta... essa já está naquela categoria das pessoas, assim, apáticas, que
talvez estejam num estado Ou mais conformadas, né? Não adianta, é assim apático mesmo. com a vida mesmo, né? Não vê. Percebe? Tem pessoas que dentro de um terreiro mesmo, vamos trazer para o nosso universo aqui. A gente aqui, a gente fica feliz com pequenas coisas, mas que são grandes. Exemplo, coisa simples. No desenvolvimento mediúnico, você vê a pessoa entrando, aí ela acha que não sente nada. Ela acha que não incorpora. A maioria, né? Ela acha que não vê, que não sente, que não ouve. Aí vai passando um tempo, vai passando uns meses, aí você começa a ver esse nascer, assim. A Beth fala muito isso. Esse despertar do médium. Aí daqui a pouco você vê, claro, às vezes nem eles estão vendo assim com tanta clareza como a gente aqui do lado de fora, né? Quando eles estão incorporados. E aí você vê já um caboclo ali avançando, um preto velho. Você vê a postura, você vê o rosto do médium já diferente, às vezes nem ele percebe. Então, muitas vezes cabe nós, dirigente, mostrar isso também. Olha como você está hoje, olha como você estava antes, ajudá-lo nessa percepção. Médium, né? A gente percebe. A pele do médium muda, é transformador. Então, pra gente, isso são pequenas transformações que assim, que pra muita gente é pequena, mas que pra gente tem um significado muito grande, de transformação do quanto a pessoa chegou. Tá. Isso pra gente é muito lindo de viver e de ver. Mas tem pessoas que não têm essa visão, que não conseguem enxergar nisso uma beleza. Sim. Percebe a diferença? E trazendo isso para nossa realidade, Paty, tem gente que não tem o hábito de valorizar os seus pequenos passos. Ontem eu não conseguia sair da porta para fora. Hoje eu consegui colocar o pé na rua. Ah, não, eu queria já estar lá no centro da cidade. Então, para mim não é nada. E a gente tem que aprender. Hoje a gente escolheu um horário ótimo, né? A gente tem que aprender a fazer a olhar pra gente com um olhar mais empático, né? A empatia não tem que ser só com o outro, tem que ser pra gente também. Por isso se amar mais. Né? Exatamente, o quanto a gente está fazendo por nós, né? O pai Jubiracaia, meu caboclo, ele perguntou para uma consulente, né, esses dias: quanto tempo faz que você não ouve seu coração bater? Aí a pessoa ficou olhando assim, né? Acho que ela falou assim: acho que eu nem lembro se um dia eu já parei para perceber que o meu coração está batendo, ouvir esse barulho do nosso próprio coração. E o que isso significa, né? Isso significa que a gente está muito no automático. A gente não se olha, a gente não se respeita, a gente se coloca em risco, a gente faz uma coisa que a gente não quer fazer para agradar o outro, a gente está num trabalho que a gente se sente mal, que se sente humilhado, que tem que lidar com coisas que você gostaria de não lidar, mas precisa do salário. Né? Você não sabe, às vezes, até onde você pode ir, seus limites. E aí a gente lida com tudo isso no terreiro, né, Paty? Quando a gente vai começar um desenvolvimento, tá tudo junto, né? A gente não deixa isso lá fora. E mesmo quem chega bem, pode passar por um determinado período da sua vida que entre nessa turbulência, que é natural. Até porque, como a gente está aqui para desenvolver, né? Falando isso de uma forma macro, né? Espiritualmente falando, o plano espiritual permite que nós estejamos reencarnados aqui para aprender, para evoluir. Por isso que eu disse que mesmo o consulente ele tá evoluindo espiritualmente, né? Ele também está no desenvolvimento espiritual. Só não aquele que a gente conhece na Umbanda, que é o do incorporar, né? O do aprender e tudo mais. Mas também não deixa de ser. É que o desenvolvimento mediúnico a gente está sempre batendo nessa tecla porque é importante isso. Ele não é o desenvolvimento mediúnico dentro da espiritualidade. Quando ela tá dando uma. Ele sei lá. É normal. Isso é só lá. Então tá bom. Ele te conecta, na verdade, com o teu reequilíbrio físico, mental e espiritual. A aproximação das entidades ou dos espíritos, enfim, isso é um processo. Isso não é a principal situação, por incrível que pareça. Porque você primeiro precisa se equilibrar, se alinhar, se conhecer, perceber o seu corpo, perceber as energias de um desenvolvimento mediúnico. Algumas pessoas tremem a mão, outros... Nossa, meninas, eu tô com o olho piscando, não consigo abrir. Eu não consigo abrir. Outros, meu Deus, parece um formigamento. A gente brinca aqui no desenvolvimento mediúnico. Tem médium que fala até que parece que tá tendo um AVC. Aí
Cada descrição que para quem está chegando... As descrições que tá aqui é que a gente motivo tem... de fugir. É motivo para... Se tem alguém que só vê a primeira vez para conhecer, não volta mais. A gente ri porque a gente entende. Às vezes a pessoa não sabe explicar, ela não né? sabe dizer a palavra exata. Então ela vai falando do jeito dela. E tá tudo bem, a gente só vai corrigindo. É importante a pessoa falar do jeito dela pra gente poder ajudá-la. Mas é assim, meu Deus, meu coração tá disparado. Minha mão tá tremendo. Cara, eu senti uma sensação do quente, do frio, do gelado, uma tontura. E isso é tudo muito bonito, porque são percepções gradativas, né? Dessa outra dimensão. Porque, veja, nós estamos numa dimensão, nós estamos na Terra, a gente está numa dimensão que entra em contato com outras dimensões. E essas dimensões estão constantemente aqui. O que a gente só faz no desenvolvimento mediúnico é parar e se perceber. É como uma espécie meditativa. Então você se percebe, você aceita, você quer. E com isso você também entende quem você é. Exemplo, a gente tem médicos que falam assim, antes eu não agia de determinada forma. Hoje, depois do desenvolvimento, eu melhorei muito. O desenvolvimento que acontece na mediunidade, inclusive a gente está com a nossa última turma agora de formação deste ano, né? Abrimos para quem quer só aprender. Normalmente a gente só abre para quem vai trabalhar na casa. Essa é uma novidade que a gente, né, permitiu agora, com parte teórica e prática. E quando a gente está no desenvolvimento, né, que a gente está com médiuns começando esse processo, a gente dá toda essa orientação do como funciona, né? Mas é claro que a gente fala, você está desenvolvendo para ajudar, seja aqui, agora com essa abertura para quem quer só aprender, e às vezes é de outra casa, seja na casa que você atua, seja no espaço que futuramente você queira abrir, enfim. E quando você está nesse processo de desenvolvimento, as pessoas elas vão naturalmente também desenvolver o seu eu pessoal. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele também transforma o ser humano médium, né? Ele transforma o seu RG, né? A pessoa que está ali no seu RG, a sua pessoa física. Porque não tem como você entrar na Umbanda e sair do mesmo jeito. Não tem como você aprender sobre a religião. Se isso acontecer, alguma coisa está errada, né? Nós temos duas situações. Ou a pessoa entrou na Umbanda e não entendeu nada e não absorveu nada porque não quis. O que acontece também, né? Tem gente que entra por N motivos e não aprende nada. Ou o espaço não está fazendo jus à riqueza que a Umbanda nos dá. Que acontece também. Então, exatamente. Então, assim, quando você tá... Tem alguma coisa aí que não... A gente fala isso, você vai desenvolver para você incorporar, para daqui a algum tempo você tá ajudando o próximo, né? Então, é um ato de doação. Você vai aprender com isso? Vai, porque quando a gente doa, a gente ganha, né? E mais que ganha, quando você está em contato com as suas entidades, com o seu espiritual, eles vão te ajudando a transformar muitas percepções, muitas crenças, muitos valores, e você vai mudando, como esse relato aí de um médium. Um tempo atrás eu reagiria de outro jeito, hoje eu reajo de outro. Então você vê que isso vai para a vida, apesar de o principal, quando você entra pensando, não é exatamente nisso, mas você se transforma. Então, numa casa, a gente tem que entender, tanto para ter uma empatia e impedir a ação aí dos irmãozinhos sem luz, né, que estão o tempo todo querendo atacar a casa, né? Inclusive tem um livro que a gente indica para os médiuns, né? Aconteceu na casa espírita. Apesar de ser uma casa espírita, tudo que eles relatam ali são coisas que podem acontecer numa casa, num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, em qualquer lugar. É só a gente aplicar ali o que a gente está lendo para a nossa realidade, que fala, né, de uma coisa que aconteceu de verdade, né? E aí aquilo é para alertar, né? Estejam atentos. Então, mesmo que você esteja desenvolvendo, mesmo que você esteja passando ali por todos os cuidados, se você não estiver bem, né, você vai ser afetado. Ou você pode estar lidando com alguém que está afetado. Então, por isso que esse tema de hoje ele é muito importante. Não é o fato de você estar na Umbanda, que é uma coisa que muita gente, né, Paty, confunde. Você está na Umbanda, então você é santo, você não fala palavrão, você é uma pessoa evoluída, tudo na sua vida vai dar certo.
Umbandistas, comentem aí como que é isso na prática. A gente Tem sabe, santo, não. a gente Tem sabe santo, que não não. tem milagre, né? O que tem é isso aqui, ó. Eu vou dizer para vocês o que tem. É uma transformação que sadiamente ela é gradativa. Por que sadiamente ela é gradativa? Porque tudo aquilo que vem no fogo de palha, nossa, meu Deus, entrei na Umbanda, uau! Minha vida agora é tudo de bom.com.br. Aí vão acontecendo as percepções sobre si, sobre a vida também, porque a sua percepção, a expansão de consciência, ela é expandida não só em você em relação ao meio, mas você percebe uma mudança no meio, de uma forma, você percebe a sua família diferente, você percebe o seu trabalho de forma diferente, você começa a perceber diferente. Nesse momento existe uma arquitetura, uma estrutura inteligente da espiritualidade que ela vai o quê? Te conduzindo. Essa condição faz com que você entre em vários veículos, digamos assim. Às vezes o veículo da ansiedade, aquela pressa, o veículo do medo, o veículo da insegurança, e a nossa missão é enfrentar tudo isso. Para que a gente confie nas entidades guia-chefes da casa, que vai ajudar, porque no desenvolvimento você não vai estar sozinho. Ajudar também na sua espiritualidade, confiar na sua espiritualidade. Por isso que não dá para fazer à distância. Você entende? À distância é mais difícil, né? É impossível um pouco. Com orientação tudo é muito mais prático, né? Se fosse assim, todo mundo fazia um MBA sozinho dentro de casa, seria mais fácil. Enfim. Mas assim, então eu acredito que esse medo, essa insegurança e tudo isso, ela vai te levando para caminhos que aí esse fogo de palha, ele começa a murchar, que você fala, nossa, mas que coisa, meu, então, não sei o quê. As pessoas estão desistindo, exemplo. Quando você tem um estado emocional, quando você está envolvido no ego, na vaidade, que você acha que você sabe tudo e tal, não sei o quê, aí você sai de uma casa e vai para outra, porque acontece alguma coisinha, você já desiste, vai embora, aí você entra numa outra, começa a ter dificuldade, aí você sai, acha que tudo aquilo é igual. Isso significa que você não está bem emocionalmente, para entender e perceber o que está acontecendo ao seu redor. E para olhar com uma maturidade que te permita separar o porquê que eu estou aqui. Então, né? E esse fogo de palha, ele vai o quê? Vai murchando. Por quê? Porque veio pelo propósito veio errado, abruptamente, veio no encantamento. E ponto. E não entendeu o que acontece por trás de todo esse processo. Exatamente. E aqui a gente está falando de duas posições diferentes onde a emoção pode atrapalhar o desenvolvimento. Nós podemos ter a emoção interna, que pode acontecer a qualquer momento. Ela pode acontecer quando você começa o desenvolvimento, que é natural. A insegurança, como vai ser, o medo, será que eu não volto mais? Se a entidade divina não voltar mais para, né, não sair para mim voltar de novo para o meu corpo. Aquelas dúvidas naturais de quem está começando. E se eu interferir, atrapalhar a entidade? Será que é ele? Será que sou eu? Tudo isso gera uma ansiedade natural. Porque, né, o nosso corpo ele vai produzir ali hormônios negativos por conta do estresse que a gente coloca em todos esses questionamentos. Sou eu? É ele? E se ele falar e foi eu? E se ele mexeu, foi eu? Não, eu mexi, meu Deus do céu, acabou meu mundo. Eu acabei girando no lugar da entidade. Eu acho que isso é uma mentira. Eu tô sendo um charlatão. Isso tudo passa na cabeça do médium. E isso tem, aí emocionalmente, a gente tem algumas reações naturais no começo, mais comumente, mas que também pode acontecer durante um processo onde você já é desenvolvido e você, de repente, passa por alguma situação que te desestabiliza. Por exemplo, eu tinha um médium da casa que eu frequentava que ele achava, eu incorporo, eu vejo que é a minha entidade, eu tenho certeza, porque eu sei como ele se apresenta, etc e tal. Ganhou ordem de passe, que na casa que a gente frequentava é a ordem para atender consulentes, né, com assistentes, cada casa dá seu nome aí. E ele foi todo tranquilo, minha entidade, é isso, é aquilo, é ótimo, enfim, vai ser lindo. E pegou uma rebordose em algum momento da incorporação. Ele possivelmente ali não estava ali numa boa conexão com a entidade, deve ter dado uma mistificada ali indireta, enfim. E teve até que ficar um tempo afastado, fazer alguns trabalhos para se reequilibrar, para poder depois, porque você tem que estar equilibrado para poder doar. Ou seja, depois dessa rebordose, mudou completamente, ou seja, já era um médium desenvolvido, já tinha passado pelas fases iniciais
da ansiedade, da insegurança, dos sentimentos aí que atrapalham, né? E, às vezes, também podemos colocar ali um nível, não a depressão em si, porque é uma coisa mais profunda, enfim, o diagnóstico é uma coisa mais complexa, mas alguns sintomas de depressão, poxa, todo mundo já está incorporando, eu ainda não. Ah, a entidade do fulano é lindo, chega rodando, girando, faz bico, e, né? E o meu tá aqui, só para frente e para trás. Tudo isso mexe, né, com várias emoções. Eu acho que não é só um estado depressivo, junta também uma falta de validação que a pessoa às vezes busca no lugar errado. Não, e a insegurança, né, de falar assim, ele tá no momento dele, eu tô no meu. Então, mas essa insegurança, se você, por exemplo, tá desde pequeno, você busca validação que às vezes você não tem. Então, onde você for, seja no trabalho, seja no terreiro, seja no relacionamento a dois, você vai buscar essa validação. Por isso que nós vamos finalizar com a cereja do bolo, né? E isso é preocupante, porque você, na verdade, tá para se desenvolver justamente para você se conhecer. E nesse momento vão ser jogado, né? A gente teve recentemente uma gira de marinheiro. E meu marido, ele falou isso, né? Então tem momentos que quando você vê aquele mar lindo e tal. Então tem um momento que a água precisa baixar para subir, a sujeira subir e você começar a ver. O que está faltando para nós hoje é o enfrentamento das coisas. E mais, né, Paty? Porque nós somos orgulhosos. Mas só esse gancho, nós somos orgulhosos e vaidosos. Por quê? Porque a gente já teve situação, inclusive, de ver que a pessoa não estava incorporando, que ela mistificou por alguma razão. E ao invés dela enfrentar isso com... Poxa, maturidade. Eu errei de alguma forma. Porque o ideal não é você, principalmente os dirigentes que estejam nos assistindo, não é legal você expor as pessoas. Isso não ajuda, né? Isso não ajuda. Ainda tem líderes espirituais, ainda tem muitos. Assim como qualquer outro líder que esteja na frente da empresa, enfim. Fazendo uma gestão de pessoas por conflito. O que é isso? Provocando a pessoa para ela poder crescer. Não é assim. Até para você poder fazer uma gestão, né, por conflito provocativa, você tem que se certificar de que a pessoa ela gosta de desafios. Ela está bem emocionalmente para desafios. Isso que eu ia falar, pode ser, mas não é sempre, né? Hoje não, mas isso não cabe para todo mundo. Hoje as pessoas estão precisando mais de colo do que... Então não dá, né, para dar porrada tempo todo. Dá, em alguns casos sim, você tem que pegar, mas também depende. Você pode pegar um caso que sirva para todos. Você pode ir ali no movimento de chamar todo mundo. Nem sempre você... Ao menos que você, a pessoa queira se usar como exemplo, mas caso contrário, não. Você pode pegar uma situação, trazer na mesa e ter que identificar. Quando for relevante, né? Porque geralmente a correção é individual e no particular. Porque nós precisamos ter esse cuidado também. Isso não significa que a gente não vai errar. E se errou, ok, vamos... já pensou se a gente errasse aqui, fechasse uma casa porque errou? Na verdade, então, a gente precisa ter esse olhar mais amável, que eu comecei dizendo isso. E não é só mais amável, talvez mais um pouco mais de maturidade. A gente parece que não tá querendo mais errar, a gente não tá se sujeitando mais a errar. Mas aí, Paty, a gente tem uma explicação no psicológico de cada um, né? Que às vezes veio da nossa geração, que não podia realmente errar. Não, fomos ensinados, né, assim, eu não tenho dúvidas. Tinha que ser perfeito. Então, por isso que é importante a gente entender que a nossa cabeça precisa estar boa. E se não tiver, e se a gente não tiver buscado ajuda, entender que parte do que possa estar acontecendo com a gente está atrelada, de repente, coisas que você nem sabe, mas que está ali no seu subconsciente. Então, a gente tem o caso da pessoa que ela começa, e que é natural, né? Passa pelas inseguranças. Toda vez que a gente está lidando com uma coisa nova, o nosso cérebro entra em conflito mesmo, é natural, né? É porque o seu cérebro, ele quer descansar, ele quer estar tranquilinho. Então, tudo que é de diferente vai gastar o quê? Mais energia. Gastando energia, ele fica cansado. Ele te joga um comando. Não faz isso não. Tá tudo bem. Não, fica aí. Vai fazer o quê na gira? Vai dançar. Fica tranquilo. Agora, o que é importante? E aí você entra naquela preguiça. Existe. A gente tem também, né, como eu estava explicando, um caso de alguém que começou bem, como esse exemplo que eu trouxe aí, do irmãozinho, que num determinado evento tirou toda a estabilidade dele. Aí aquela segurança toda para ir para o atendimento já não existia mais.
E isso também afeta sua conexão com a sua entidade. Porque você não está ali totalmente entregue, você está ali inseguro com medo do que possa acontecer. Porque, né, quando deveria ter tomado o devido cuidado, porque a gente fala, né, aqui a gente explica como funciona a incorporação. Lá nos membros, né, membro aluno, a gente também fala como é que funciona, as dúvidas comuns, e para a pessoa ter minimamente já uma pré-expectativa assim, a grosso modo, assim, a aula que a gente dá aqui, a gente dá no canal. Só que não tem a prática, que a incorporação é aqui. E nem a dúvida, assim, tirada no mesmo momento. Coloca lá, a gente responde depois. Mas a gente tem uma aula só falando sobre a incorporação, como funciona, como o médium se sente, até porque quando a gente já tem uma prévia do que é natural, a gente não se cobra tanto, né? E se permite mais. E a gente fala sobre essa questão, né? O medo, né? Ele foi criado, ele existe para uma segurança nossa, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia se colocar em risco sem necessidade o tempo todo. Então, ele é uma coisa boa. Só que tudo na vida é equilíbrio, né? Medo em excesso te poda. Medo em excesso te atrapalha de conseguir o que você precisa. Te atrapalha de avançar, te atrapalha de ousar, né? Então, e o excesso, a gente tem uma aula que a gente fala sobre isso. O excesso de confiança também é ruim. Você confiar demais, eu sou, né, a pessoa perfeita, tá tudo ótimo, né, tá tudo certo, também te impede de olhar com mais atenção, de tomar os devidos cuidados, porque a segurança demais também é ruim. Assim como também insegurança total não ajuda você a seguir ali com um pé firme, etc. Então, a gente precisa entender que ninguém está livre disso. Já passei por essa fase, já incorporo, minha entidade já está firme, já estou atendendo. Mas pode acontecer algum evento na sua incorporação, algum evento nesse período já pós-desenvolvimento, vamos dizer assim, porque na verdade nunca acaba, e você se desestabilizar, né? Alguém que a sua entidade ou que você, de repente, mistificou ali por um segundo e falou no lugar da entidade uma coisa e a pessoa fez, isso afetou a vida dela, e você fique com aquela insegurança, poxa, eu afetei a vida de alguém, e agora como é que eu faço? Tem muita gente que sai, deixa de trabalhar. Eu conheço pessoas que não quiseram mais atender, e aí, não, eu vou ficar em função, né? Gosto da Umbanda, não vou desistir, mas eu não quero mais incorporar. Então, eu fico como Eked, eu fico como Iabacé, eu fico como Ganka, e eu não tenho essa preocupação. Ou gente que até sai da religião porque aconteceu algum evento que tirou essa segurança que ela tinha. E aí, por isso, a importância de estar estável emocionalmente, entender que a gente não é perfeito, que errou a gente corrige, que errou a gente faz um esforço maior para que esse erro não se repita, mas não desiste porque ninguém está livre disso, e enfim, né, outras coisas que a gente tem que considerar aí na situação. E a gente tem aquele problema emocional que vem fora do terreiro, né, que também pode chegar a qualquer momento. Tem o que vem do próprio desenvolvimento, esses sentimentos, depressão não necessariamente mais sintomas de depressão, não é que ansiedade. Vem de dentro do desenvolvimento. Vem do processo, mas talvez, né, o processo de desenvolvimento desperte um gatilho que ative, né, essa... Ou faz a pessoa desenvolver sintomas dele, então... que aí não é a doença em si, não é não é o transtorno em si, mas é uma coisa que ela, de alguma forma, está sentindo no momento do desenvolvimento. E isso atrapalha. Porque nessa condição, que é a primeira situação, você acaba não se entregando, você acaba, né, tão ali preocupado, ali com tantas coisas na cabeça que você acaba não conseguindo perceber. Suas percepções são alteradas, você não consegue sentir a entidade. Então, quando você consegue entregar sem julgamento, sem preocupações, sem, né, tudo aquilo que é natural ter, mas que de certa forma atrapalha, você consegue uma conexão muito maior. E aí você vai percebendo, e é a percepção que vai te dando a segurança. A Beth falou uma coisa que eu gostei bastante, que eu falo sempre, porque na minha área, né, a gente não vive do santo. A Paty é mentora de carreira. Eu sou mentora de carreira, também faço a parte espiritual, diferente da Beth, que é terapeuta transpessoal. Veja, o que acontece? E justamente na parte da inteligência emocional eu falo muito isso, tanto na parte de carreira quanto na parte espiritual. E por incrível que pareça, os dois processos são iguais.
Parecido, né? Pelo Não, menos. iguais. Eu sempre falei isso pra Beth, iguais. Qual a única diferença? Em um você tá como voluntário, né? No outro você paga você recebe pra estar ali, enfim, desenvolver um papel. Mas é uma troca, de qualquer maneira. Na espiritualidade você se coloca como um trabalhador, porque você se coloca numa posição de ajudar, porque você está se ajudando para ajudar. Enfim, é uma troca, né? Uma troca sem... Deveria pelo menos ser o interesse, né, do famoso deixa a direita dar, sem a esquerda ver, né? Tipo isso. Mas a percepção, ela é uma coisa tão séria, ela é tão séria no meio das relações, que nós estamos vivendo em quê? Em sociedade, em grupo. Dentro da sua casa, dentro de um terreiro, seja lá onde for. Quando você não tem a percepção de si, logo você não tem a percepção do todo. Quando você não tem a percepção do todo, você não entende o que as pessoas estão dizendo com o que elas estão falando. E isso deturpa tudo no meio dos grupos, no meio de um desenvolvimento. Quando você não se conhece, quando você quer validação, você está no meio de um grupo, você quer chamar atenção, você quer que seja o melhor, você quer que sua entidade seja mais bonita, aqui dance mais, você quer ter mais amizade com o dirigente, você quer ter... E isso tudo está ligado no estado emocional, que se você não se conhecer, te atrapalha. E não só não se conhecer, não se cuidar, né? Atrapalha. Não se cuidar também. Porque... Não se permitir se cuidar. Porque para a pessoa se cuidar, ela precisa reconhecer. Sim. Se ela não reconhecer, ela não vai se cuidar. Não vai se cuidar. Por isso que a gente diz tanto que as pessoas precisam ter cuidado com essas entidades adivinhatórias. Isso não tem. As entidades, elas estão o tempo todo nos direcionando. Vão falar, vão fazer a gente pensar. Determinados trabalhos é para ativar, através dos chakras, determinadas situações que você precisa. É lindo o trabalho. E a entidade pode até te falar alguma coisa. A gente chama de adivinhação, mas na verdade não é uma adivinhação, né? A gente vem aqui para a Terra com uma programação, né? Inclusive a gente teve uma palestra ontem da programação reencarnatória. Foi uma palestra muito gostosa. Vai estar disponível logo, para os membros, essa semana, né? E até amanhã, talvez, para os membros. Para os membros. E aí a gente teve aí o presente de receber um palestrante que estuda muito sobre isso. E ele trouxe justamente isso. A gente já vem com tudo programado. Às vezes a rebeldia, a teimosia, a pressa, né, faz a gente mudar a nossa rota, né? O orgulho, porque a gente a vaidade, não se sente, né? Mas a gente vou abrir mão de uma coisa para ter outra. A gente tem nosso caminho já pré-determinado. Então o que a gente chama de adivinhação, às vezes é porque a gente de alguma forma precisa saber daquilo que ainda vai acontecer. E quando está no nosso merecimento, a gente pode até, porque você vai dizer, Beth, Patrícia, já teve uma entidade que adivinhou que ia acontecer tal coisa, me falou uma coisa que aconteceu depois de algum tempo. Existe, mas não é a proposta principal. Eles não estão aqui para isso, será que dá para mudar né? um pouco isso? Vamos lá, peraí. É só porque dizer que não existe também. Não, eu entendo. Não é que correto. assim, a adivinhação, a palavra da adivinhação, ela acaba... Lógico, a gente entende que é a frase mais exata que a gente tem de dizer que a entidade acertou alguma coisa que pode acontecer em tempos. Por exemplo, eu já tive coisa da minha entidade falar para mim um caso que ia acontecer comigo em relação aos eventos, até mesmo de uma pessoa que iria trabalhar com a gente, e que, cara, aconteceu 7 anos depois. Tem coisa que pode acontecer 7 meses, 3 meses depois. Mas aqui a questão não é nem o tempo que vai levar, eu sei, mas isso que eu quero dizer. Às vezes não é uma questão de adivinhar. Veja, ela acertou? Ela pode acertar? Pode. Isso pode acontecer? Sim. Depende do merecimento? Também. Mas é que são coisas que é permitido você saber ou ela está vendo dentro do seu campo vibratório para aquela situação. Então, às vezes é uma situação... Não encare isso como, a entidade adivinhou, ou ela é muito boa, ou eu sou merecedor. Não, encare assim, a espiritualidade está te dando um presente de te dar um alerta. Esse é o caminho para uma situação XPTO. Faça melhores escolhas. Ou, cuidado que alguma coisa pode tirar do seu caminho. Esse aqui é o caminho mais assertivo, mais exato. Eu também já tive situações onde eu conversei com a entidade da Beth que me falou coisas que eu falei, putz, mas isso não tô vendo acontecer agora. Tá, mas aconteceu. Mas às vezes é só um alerta que a gente ouve também com o ouvido da vaidade. Uau, nossa, entidade daquela E às vezes a gente quer entender do que ela tá falando, às vezes encaixa no lugar errado. Então tem que ter humildade até para ouvir o raio
do que você está ouvindo, do que você está escutando naquele momento. Porque não é uma questão de adivinhação só. É adivinha, até a Patrícia, mas adivinhou. Adivinhou, não é uma questão de adivinhar. O que a gente está tendo cuidado numa situação assim, né? É um alerta, muitas coisas podem acontecer com você. O que a gente está tentando dizer é que não é uma coisa constante. E não é a proposta da entidade. Isso pode acontecer? Pode. Ela não veio para isso. Exatamente, não é o foco da entidade, Exato. Ela não veio para isso. Então, pode acontecer um caso ou outro, isso não é sempre. Não vai achando que você vai ficar em 50... Tem gente que, só porque isso aconteceu num terreiro um dia, ela frequenta 50 outros até achar outros adivinhões. E se a entidade não adivinhar, para ela é ruim. Mas você tá vendo aí são médiuns desarmônicos, desequilibrados, que estão simplesmente querendo segurar as pessoas através do seu próprio ego para ficar adivinhando coisas, tentando puxar coisas de você para tentar adivinhar. Puxa coisas de você para tentar adivinhar. Gente, se fosse assim, meu Deus do céu. Nós estaríamos aqui não, moço. Estaríamos em outra situação. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter humildade até para ouvir. Estaria em outro patamar, a gente estaria em outra casa, muito maior, no lugar que a gente quer, assim, tipo, mato e tal. Não, porque tudo não é tão fácil. Tudo é muito difícil. Nós não estaríamos aqui começando muitas vezes ali de baixo, capengando, buscando. Sim, porque de qualquer forma a gente não ia cobrar mesmo. Não é não cobrar. Não ia mudar nada. Não, você não entendeu. Não é o cobrar. Eu tô falando assim, em patamares muito melhores, até financeiro, numa outra situação onde tudo seria lindo e maravilhoso, teria 1000 pessoas na porta só porque só adivinha. Entendeu? É nesse ponto que eu quero dizer. Então, assim, as coisas não são fáceis. É isso que eu quero dizer. Não são fáceis. E se a gente tem o presente de, numa situação, for dito pra você alguma coisa que de repente bateu, primeiro, agradeça. Segundo, isso não é todo dia. Terceiro, isso não é sempre. Então, a gente precisa ser humilde também e ter conhecimento de entender isso. Porque se a gente achar que com uma visãozinha imatura de que tudo é assim o tempo todo, eu vou falar que eu vim de família assim. A minha família desistiu da Umbanda, uma boa parte dela, porque ela disse assim, hoje em dia não se faz mais entidade como antigamente. Antigamente as entidades adivinhavam tudo. Hoje elas não adivinham nada. Eu escuto isso. Não, então... E para a gente terminar esse assunto, né, só por conta de um alerta que me veio agora, a gente só existe, tudo de ruim que existe no mundo só existe porque existe alguém para incentivar isso a acontecer. Exemplo, só existe ladrão porque tem quem compre mercadoria roubada. Se não tivesse gente para comprar, por exemplo, um celular roubado, não teria tantos ladrões roubando celular. Então, de certa forma, a gente incentiva e faz parte disso sem perceber, né? Isso para tudo. Eu dei um exemplo, né, mais óbvio, mas isso para tudo. Só existe terreiros, né, espaços que são usados para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas, para fazer as coisas que as pessoas buscam e, consequentemente, irmãozinho sem luz com espaço para isso, porque tem quem vai buscar, né? Tem quem procure pelas adivinhações. Inclusive, a gente teve uma pergunta dessa recente numa palestra. Por que tem esses terreiros e por que eles ficam muito tempo em pé justamente fazendo tantas maldades? Então, porque tem pessoas que buscam. Não, e não só isso. Não é só o fato de ter pessoas que buscam. O que você precisa entender é quem é que está falando para você. E isso fica uma reflexão até para o passado. Em que muita gente diz, né? Antigamente as entidades eram boas porque adivinhavam o tempo todo. Será que eram as entidades que adivinhavam? O mesmo poder que um espírito de luz tem, um espírito das trevas tem. Um espírito não consciente. Aí você vai dizer assim, ó, Beth, mas acontece que as entidades antes adivinhavam porque as coisas aconteciam na minha vida. Aí vem a segunda pergunta. Aconteceu na sua vida ou você ia pelo que a entidade dizia, porque a entidade disse, então você acreditou naquilo e você foi levado para aquilo, condicionado no que a entidade disse, mas não no que seria de fato a decisão mais assertiva a ser tomada. O que acontece é que a gente também tem muita força da mente, né? Então a gente ouve alguém que a gente confia como uma entidade te dizer que alguma coisa vai acontecer, de certa forma ela está te ajudando ali a criar co-criar, né? Para quem entende de física quântica, para você co-criar aquilo que você quer, né? E vai acontecer. E não necessariamente porque houve uma adivinhação. Agora, existem também muitos espíritos sem luz que vêm dando o nome de Exus, dando o nome de Pombogiras, falando sobre
a sua vida, contando que seu marido está te traindo com uma loira, falando que você, né, tá tendo alguém com inveja de você. Só que tudo Tem alguém isso... querendo te prejudicar no trabalho, ora. Tudo isso não vem de espíritos de luz. Espíritos de luz, eles procuram estar sempre nos mantendo equilibrado. Então vamos raciocinar um pouquinho. Como é que um espírito de luz vai nos manter equilibrado se eles vão falar, por exemplo, que alguém no seu trabalho está te prejudicando, né? Tá te fofocando sobre você, tá... Como é que você vai trabalhar em paz? Isso não vem de um espírito de luz. Agora, o espírito das trevas, o espírito do... Vamos usar o termo popular, né? Do mal, os irmãozinhos não esclarecidos, aqueles que aproveitam dos espaços de quem realmente não entende a função da religião, encaminha por outros lados, que está vindo ali dando o nome de um Exu, dando o nome de uma pombogira, dando o nome de uma entidade aí que a gente conhece como um ser de luz, uma entidade de luz, pode estar falando tudo isso para você para ter o que ela precisa, né? Você precisa fazer um trabalho, né? Porque geralmente isso vem acompanhado do tem isso, então você precisa fazer um trabalho, né? Você tá acontecendo tal coisa, então faça um trabalho para resolver isso. Então, geralmente... porque se ela te diz que tem alguma coisa acontecendo, ela vai automaticamente precisar te dar uma solução. Exato. Qual é a solução? Das duas, uma. Ou a solução mais imediata, você mudar a sua vibração para que qualquer magia negativa aconteça e através disso você faz um trabalho semanal dentro desse terreiro para você poder tirar as forças negativas de cima de você, o que é mais adequado, ou ela vai dizer para você o seguinte: vamos ter que arranjar um trabalho aqui para poder desmanchar isso daí. Como a gente fala, nada é uma coisa só. Alguma coisa vai ter que ser feita. Dificilmente um espírito de luz vai te trazer essa informação. Só que aí vem a pergunta, ainda que ela seja verdade. Em cima disso que você está falando, olha só. Agora vamos supor que uma pessoa com depressão, angustiada, mal, triste, não. Mal emocionalmente, sem essa percepção do todo, querendo respostas rápidas, não estando bem na sua vida em quase todas as áreas, vai em busca de entender o que está acontecendo na vida dela dentro de um terreiro. Ela não estando bem, encontra lugares assim, qual que é o resultado da régua final? Ela vai acreditar porque ela tá, né? Mais do que isso, sensível. mais do que acreditar. Muitas vezes entra no desenvolvimento mediúnico, não estando bem, não buscando também na ciência, não buscando junto ali uma psicologia para entender o que está acontecendo numa terapia. E aí ela acaba abandonando o desenvolvimento mediúnico ou pirando mesmo. Tem gente que entra num colapso emocional porque tem pessoas despreparadas para cuidar de outras pessoas. E para fechar esse assunto... Então, assim, existe, né, já que a gente trouxe ele, existe adivinhação? Na verdade, não seria nem o termo correto adivinhação. De repente, é uma revelação, acho que é o termo mais correto para isso, de alguma coisa que está programado para acontecer aquele com ponto você. específico. Mas né? Eles fazem isso com muita raridade, quando você merece, quando você precisa. Às vezes você está sem razão de viver, você já está desesperado, já entregando os pontos, eles te dão ali como um alívio, como uma luz no fim do túnel. Então, eles te dão a informação para que você crie aquela esperança e não desista antes de acontecer. Às vezes, você está passando por desafios que está difícil de aguentar, eles sabem que você está no seu limite, eles podem trazer alguma coisa, mas sempre no sentido de quando a gente merece, quando isso vai ser bom para você, e não apenas para te trazer informações que você vai ter que resolver de outras formas. E existe os dois lados, né? Existe também as casas que trabalham com trabalhos pagos, que geralmente trazem essas informações que podem ser ou não, né? Porque, mas isso não acontece? Acontece. Só que a entidade de luz, ela vai trabalhar naquilo que você precisa, para ir resolvendo aquilo que você precisa, ou minimamente, para te preparar para lidar com tudo aquilo, sem precisar te falar. Porque o te falar vai te abalar, ou contar para você que alguém fez um trabalho para você vai deixar você mal. Então, para ela, né, é mais fácil estar cuidando de você, para você estar equilibrado e o efeito daquele trabalho não te atingir mais, né? Por isso a importância de estar sempre indo semanalmente se cuidar, né? Do que falar para você uma coisa que vai te deixar com raiva, com ódio, querendo saber quem é, e aí às vezes até parando a sua vida para isso. Isso não é do espírito de luz. Então, eu ouvi de algum terreiro, então tem que ver qual é o terreiro, tem que ver qual é a situação. Existe? Existe, mas num número muito pequeno, e a gente vai sempre ver uma benevolência, né?
uma coisa que está te fazendo bem, né? Que não vem nada em troca, que não vem nada para você, é só para você realmente ter aquela esperança e seguir. Ou até mesmo, a partir daí, fazer um tratamento e se cuidar energeticamente, porque a gente sabe que as maldades existem. Não vamos aqui ser hipócritas de dizer que as pessoas não têm, às vezes, sobra tempo para ela poder firmar uma vela para prejudicar alguém, sobra tempo para muitas vezes ela fazer o mal, sobra tempo para ela poder ficar infernizando o tempo todo, sobra tempo para essas pessoas. A gente não vai dizer Às vezes nem sobra, né? Ela para a vida dela. não, é que isso. sobra, né? Deve estar sobrando. Então, assim, o que eu quero dizer infelizmente, tem essas pessoas que fazem maldades. Mas a gente não pode estar o tempo todo envolto dessa energia, né? Dessa preocupação. E a gente precisa também, aí agora já falando, né, para a gente fechar aqui essa questão emocional, considerar o que vem de fora, né? Então eu trouxe a situação onde o próprio desenvolvimento causa esse estresse, essa ansiedade, alguns sintomas depressivos no sentido do que a pessoa espera, expectativa, etc. e tal, principalmente quando ela não é preparada para isso. Mas a gente também tem a situação onde a pessoa já vem com uma depressão, já teve e tem uma recaída no processo do desenvolvimento, que não entrou bem, mas de repente, ao acontecer eventos na vida dela, a gente já passou por isso aqui com o médium, né? Chegou ótimo, bem, já estava vindo de um processo de autocuidado onde estava muito bem, por isso que quis desenvolver. E num determinado momento da vida passou por aquela avalanche que às vezes acontece, né? Que tudo parece que está vindo junto, e se desequilibrou, e já entrou numa depressão. E aí isso afeta o desenvolvimento, Paty? Muito. Bastante. Em vários níveis. Afeta e muito. Por quê? Em vários níveis. Porque a gente, infelizmente, a gente não consegue deixar lá fora os nossos problemas e nem o nosso estado emocional. Ele vem junto. E dificilmente a gente consegue, pelo menos no momento da incorporação, que seria o ideal, né? Mas a gente sempre lida com o ideal e o real, esquecer de todos esses problemas e só entregar a matéria, só aproveitar aquele momento, só procurar ali ter a melhor conexão, o melhor acoplamento áurico possível, né? A maioria das vezes você está aqui, mas você está com tudo, com seu sentimento, isso tudo atrapalha ali uma boa conexão, entardece o desenvolvimento, porque você está ali, mas não está 100%. Isso atrapalha? Indiretamente, sim. Agora, é claro, vai se afastar por causa disso? Não, né? A espiritualidade ela pode te ajudar e muito a mudar a sua vibração, porque quando a gente está com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade, com crise de pânico, com, enfim, infinidade de reações emocionais aí, psicológicas e emocionais daquilo que a gente está vivendo, a gente acaba tendo uma entrega menor, a gente baixa a nossa vibração, a gente dá mais trabalho para a entidade conseguir se conectar com a nossa energia, porque a gente não está com energia boa. E fora tudo isso, a gente também não consegue estar com a cabeça livre, né? Para poder também ir percebendo, podendo se entregar mais e deixando a entidade trabalhar mais. Concomitante a isso, o trabalho ele vai estar sendo feito. A entidade vai entender que você está passando por limitações e vai estar te ajudando a renovar suas energias. Porque quando a gente está numa baixa, né? Por que como terapeuta, eu atendo com esse olhar espiritual, né? Como uma mentora espiritual? Porque mesmo quando o problema não é espiritual inicialmente, né? A pessoa perdeu o emprego, perdeu alguém importante da família, não conseguiu lidar com isso, né? Ela está ali com problemas psicológicos, emocionais, né? Não tem nada a ver com o espiritual. Mas o fato dela estar lidando com tudo isso deixa ela numa baixa tão grande, faz ela produzir tantos hormônios ruins e deixar de produzir os hormônios bons, que ela entra em desequilíbrio emocional, energético e espiritual. E, por consequência disso, ela atrai os espíritos afins que também estão passando ou já passaram pela mesma vibração e precisam se alimentar enquanto aqui na Terra estiver dessas pessoas que estão nessa mesma sintonia. E quando, olha como a coisa é ampla, né? Por isso que a gente fala, a gente nunca para de desenvolver, né? Isso no básico, né? Algum irmãozinho afim vai se acostumar, vai aproveitar que você está numa baixa e vai ali aproveitar para tirar um pouquinho de você e ficar perto de você. A gente pode ter também, a pessoa pode ter ali um obsessor que já acompanha ela, que fica esperando só esses momentos de baixa para poder atuar. A gente pode ter
a própria pessoa, né? A gente tem ali as personalidades múltiplas, que são as nossas vivências passadas, né? A gente teve várias encarnações e para cada encarnação o nosso espírito ganha uma impressão. E algumas negativas. Isso pode disparar um gatilho do espírito. Não só o gatilho, né, do seu trauma atual, né, daquilo que você viveu numa infância. Olha como isso por isso que não tem como dissociar, né? Como precisa cuidar também da alma. Por isso que a gente fala que não é só entrar no terreiro e incorporar. A gente tem que buscar o conhecimento para que a soma de tudo isso nos ajude, nos beneficie. E para que a gente não perca, né, a fé, para que a gente não deixe de estar naquilo que, de repente, está no nosso enredo, está no nosso caminho, para que a gente consiga continuar com tudo aquilo que vai vir por causa da vida, por causa dos irmãozinhos que não quer que você continue, porque você é uma luzinha a mais ali para ajudar quem precisa. Ou seja, para que você não saia do seu caminho. Entendeu? Exatamente. Isso, produção? Então, quer dizer, mesmo que venha de fora, também afeta. Porque você emocionalmente, energeticamente vai estar abalado. Agora, o terreiro pode ajudar? Claro, né? Às vezes, dependendo do grau, a pessoa precisa se afastar um pouco e está só tomando o seu passe, mas precisa tomar o seu passe semanal para manter a energia minimamente ali por alguns períodos. Vai tirando, né, os miasmas, as energias negativas. Porque senão só vai acumulando mais e aí é mais difícil da pessoa sair do processo. Quando o grau é leve, dependendo da situação, até moderado, não afeta em nada desde que ela esteja se cuidando, fazendo uma terapia, passando por, né, tomando medicação quando é necessário. Ela até consegue acompanhar, né? E a espiritualidade vai te ajudar a manter, ajudar a energia a mudar, a sua forma de ver as coisas, né, ser diferente. Então, a Umbanda ela pode te ajudar e muito. Porém, quando a gente tem problemas emocionais ou psicológicos, a gente precisa também ir buscar na ciência, né? Ir buscar uma terapia, ir buscar um psicólogo, ir buscar um psiquiatra se for necessário, dependendo do grau, tem que ter medicação, porque são formas de você complementar, estar preparado, né, para passar pelos outros processos no desenvolvimento sem sofrimento. Então, uma pessoa que já é ansiosa lá fora, passa por toda essa ansiedade natural de quem está começando, imagina, né? Então, você conhecendo você, como a parte disse no começo, e também já cuidando daquilo que já existe antes, vai longe, né? O que a gente precisa entender é não está dissociado, porque está com a gente, né? Porque de alguma forma isso aí rege a sua vida. Então você precisa minimamente cuidar e no espiritual ter um olhar um pouco maior e mais amplo, né? No sentido de que eu sou uma pessoa ansiosa, estou passando por uma coisa nova, então é natural que algumas reações sejam um pouquinho além. Então, em vez de falar, eu estou tendo um AVC, deixa eu parar com isso aqui, eu vou entender que faz parte, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sei que daqui a pouco isso vai se harmonizar. Estou cuidando aqui fora também, então isso com o tempo vai se resolvendo. E isso ajuda. Para o irmãozinho, né? Olhar com empatia, entender que às vezes a gente não sabe o que a pessoa está vivendo lá fora. O que ela tem ali de gatilho. Não que a gente isso explique, né? Mas não justifique, mas isso explica às vezes porque algum irmão é de um jeito ou de outro. E ter um olhar um pouco de mais amor, né, Paty? Para que isso não vire uma confusão, eu acho que é o autocuidado. Né? O amor é por si só, né? É por você não, mesmo. Pelo outro também, né? Então, mas você só vai conseguir. Isso é fato. É difícil você amar o outro. Já é difícil você amar o outro. Depende de como o outro se comporta com você se amando. E se você não se amar, em primeiro lugar, vai ficar muito mais difícil de você entender e amar o outro. Ah, sim, isso é verdade. É porque você... E o que é isso? O que significa isso? Amar o outro, né? Frase clichê bíblica. É fato isso, é fato. Não é uma questão de ser bíblica, isso é fato. Quando você se ama, você faz o quê? Você acolhe as suas sombras. Você acolhe e respeita os seus restinhos, os seus cacos emocionais. Tipo, suas falhas. A gente erra mesmo e tá tudo bem. Às vezes a gente pensa mal do outro e tá tudo bem. Às vezes a gente tomou uma atitude errada e tá tudo bem. Às vezes a gente traiu uma pessoa que a gente, sei lá, tava na vaidade, no ápice da ignorância e a gente errou e tá ok. Então, assim, mesmo que as consequências elas sejam duras e chatas e doloridas, enfim, é acolher, é a gente aprender a se acolher, a se amar, amar quem a gente é.
dentro das nossas falhas. E isso não significa que você não tenha que mudar, mas é entender que você errou e buscar... Não desistir por isso, né? E buscar essa força para seguir. Quando você entende isso sobre você, você tem um pouquinho mais de paciência com o outro. Mas não confunda, óbvio, o fato de você se amar, entender o outro e ser idiota, trouxa na mão dos outros. São coisas diferentes. Tem gente que acha que, tipo, mas você não é espiritualizada? Mas você não é... Não, peraí. Não misture as coisas. Porque tem gente que age de maldade. Ali, tem gente que age na picaretagem. Porque sabe como você pensa e vai tentar arrancar de você até o que ela não pode. E aí você tem que ter cuidado com isso também. Porque a pessoa ela vai usar isso contra você. Mas você não é espiritualizada? Então você tem que me aceitar. Não, tem que nada. A gente tem que... respeitar, né? Respeitar. É caminho do meio. Equilíbrio para tudo. O que não cabe, seja num terreiro, principalmente num terreiro, por favor. Mas em nenhum espaço, se a gente for parar para pensar, é realmente a discussão, a briga, né? Porque aí já entra ego, já entra vaidade. Eu sei que a pessoa, de repente, é maldosa, né? Eu sei que quem tá conversando ali... Isso acontece muito no terreiro, gente. Ela pode ser maldosa e ela também pode ser maldosa sendo usada por um maldoso. Ou ela pode não ser tão maldosa assim e ser usada por um maldoso. A gente não vai entrar no sentido de, eu não vou ser trouxa, então agora eu vou, né? Vou partir para cima, vou bater boca. Não, isso não cabe, nem no terreiro, nem em nenhum lugar. O que é a sabedoria, né? A sabedoria é você perceber que a pessoa, de repente, tá com uma maldade e manter uma distância segura ali para você, o respeito mútuo, que isso cabe para qualquer pessoa, indiferente dela merecer ou não, porque isso é de você para a pessoa, e tentar manter ali, né, o melhor ambiente possível, seja no trabalho, seja na vida, até porque hoje em dia, se você discute com alguém, você corre o risco de levar um tiro, de alguém te dar uma facada, né? Às vezes por coisas... Tem gente que tá discutindo com o outro e já tá colocando o nome dele em algum canto aí. Já tá fazendo até uma firmezinha de um trabalho. Mas nem digo por medo disso. Digo pela... Não é medo, não. É porque... Pra que... A gente às vezes também fica querendo despertar raiva nas pessoas que sem necessidade, despertando ódio, né? Essa coisa provocativa. Será que a gente precisa? Não sei, talvez não. É a questão de você saber ser grato por ter percebido o quanto a pessoa de repente é maléfica, tá ali querendo, né... tá com outras intenções. Isso acontece no terreiro. A gente não pode ter essa ilusão de que no terreiro só tem gente boa. No terreiro tem pessoas querendo melhorar. Algumas nem querendo, né? Tentando fazer a sua mente estar com a consciência tranquila de que está fazendo a sua contribuição, a sua parte de alguma forma, mas no fundo não quer aquela reforma íntima, aquilo que seria para ele mesmo mudar. Mas, no geral, né, a maioria que está ali está querendo melhorar, mas são pessoas imperfeitas querendo buscar ali uma melhora, porque perfeição não existe. Então, a gente tenta esse olhar empático para um problema que o irmão está passando, o irmão está ali estressado, já sei que ele é depressivo, deixa eu ficar longe, porque às vezes a gente ativa um gatilho numa pessoa. Às vezes um comentário, a gente já passou por isso aqui na casa. Às vezes um comentário, você acha que é só um comentário de uma percepção sua, e quem está ouvindo, né, que pode já estar passando por problemas, tem aquilo como um gatilho e estoura. Que né? é a percepção, ela não entendeu o que o outro quis dizer e ela trouxe para ela. E ao trazer para ela, isso disparou gatilhos de algo que ela já sofria. Aí lá fora, a pessoa diz assim, eu não sou responsável, a pessoa não faz terapia, é problema dela, não se cuida, é problema dela, tem que ficar... A pessoa tá... Hoje a gente ouve muito isso, né? Hoje o mundo tá chato, tá todo mundo com mimimi. Gente, não é que tá chato. Aí vai a empatia. A gente precisa entender que as pessoas têm as suas limitações. Você não sabe o que a pessoa viveu quando ela era mais nova, você não sabe como é a vida dela, você não sabe como é a cabeça dela. Então, se a gente está na Umbanda, a gente está para melhorar, a gente está para evoluir. E evoluir também quer dizer você, às vezes, se calar dentro de um comentário que pode ter um fundo maldoso, evitar, porque você não sabe com quem você está falando hoje em dia, muito menos hoje em dia, você não sabe com quem você está falando. Guardem isso, vocês não sabem com quem vocês estão falando. E muitas vezes você está falando com a dor, está falando com o trauma, está falando com os problemas emocionais. E aí você dispara um gatilho no outro que pode afetar a vida dele para o resto da vida. Então, a mensagem de hoje é essa, né? O emocional pode afetar o espiritual pode ajudar o emocional,
mas ele precisa estar acompanhado ali do suporte externo, seja uma terapia, seja medicamento, né, no caso de quem precisa. E se você também for uma pessoa que está caindo com muita frequência, reativa às outras pessoas, está sempre estressado, com raiva, com bronca, isso tudo também está te levando a problemas físicos, como dor de cabeça, estômago, etc. e tal, procura respirar, conversa com o seu dirigente, busque ajuda psicológica, mas não desista da parte espiritual. Continue se cuidando da parte espiritual. Se sem a parte espiritual, né? Se com a parte espiritual tá difícil, imagina sem. Aí que você abriu as porteiras, né? O pai Joaquim costuma dizer, o presidente da parte, que a gente abre as frestinhas, né? Quando a gente tá mal, quando a gente tá inseguro, quando a gente tá com medo, enfim. Mas aí quando você abre mão da única coisa que estava te ajudando a não cair totalmente, mesmo que para você pareça que, né, não tá acontecendo nada, aí você arreganha a porteira toda, né? Você abre lá a cerca e aí, infelizmente, a tendência é só ladeira abaixo. A gente já viu algumas situações assim, né? Começou num nível até minimamente aceitável até chegar num ponto que... Os dirigentes, no modo geral, eles vão até a página 2, porque como as entidades nos ensinam, a gente não pode pegar ninguém no laço. A gente ajuda, orienta, pede. Muitas vezes faz firmeza, muitas vezes recolhe um filho, muitas vezes faz o que precisa fazer. Mas o filho precisa querer, ele também precisa aceitar. Então, aceite ajuda, busque ajuda, você não está sozinho, entenda isso. E como diz o Caveira, busque o conhecimento para você não morrer na ignorância. E a gente nem tinha essa intenção, mas finalizando aí o mês do Setembro Amarelo, né? É super bem-vindo essa reflexão sobre a empatia, sobre o autocuidado, sobre o se amar, sobre o se aceitar e sobre o buscar ajuda. E a gente agradece para quem ficou até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar com quem possa precisar ouvir esse podcast, né? Venha ser membro, a gente tem muita coisa ali para quem é membro, bastante aula, bastante vídeos exclusivos, né, Paty? Olha, ninguém está livre de passar nada. Nós somos seres humanos em aprendizado. Nós somos espíritos. Então, pare de se culpar, pare de se condenar e se ame mais. E que você tenha uma semana incrível de muita luz, força, e que o Pai Oxalá te abençoe. Axé.